Nessa aula, pessoal, a gente vai aprender a criar uma tela de cadastro do tipo mestre detalhe. Eu tenho aqui um exemplo que eu fiz para essa aula. Esse é um cadastro de clientes, tá? Do tipo mestre detalhe. É uma tela de cadastro do tipo mestre detalhe. E qual é a diferença de um tipo de cadastro mestre detalhe para uma tela de cadastro normal, daquelas que a gente já estava habituado a ver em sala de aula? É o seguinte, uma tela de cadastro mestre detalhe, ela tem o cadastro do cliente aqui, esses campos são o cadastro do cliente, que estão cadastrados na tabela de clientes, tá? E essa parte aqui de baixo são os dados do dependente, dos dependentes. E esses dados eles estão salvos em outra tabela, na tabela de dependentes. Ou seja, numa única tela de cadastro, a gente envolve duas tabelas. Até hoje, a gente viu nas aulas apenas como fazer telas de cadastro que envolvesse uma única tabela. Então, a partir de agora a gente vai aprender como fazer telas de cadastro que envolvam mais de uma tabela, como é o caso aqui. A tabela principal, que é a tabela de clientes, e uma tabela de detalhes, ou seja, uma tabela que é vinculada a essa tabela de clientes. Tá? No caso aqui, a tabela de dependentes. E nessa tela a gente tem as funções básicas que a gente tradicionalmente tem numa tela de cadastro. A barrinha de navegação aqui em cima, para andar pelos cadastros do cliente. E à medida que a gente passa de um cliente para o outro, a gente vê que aqui embaixo os dependentes são filtrados, ou seja, só exibe os dependentes desse cliente. Tá? Então, José da Silva tem Garota de Ipanema como dependente lá. Se eu for para Augusto César, ele tem dois dependentes, tá? E o José da Silva só tem um dependente. Tem aqui outro que é o César, também tem dois dependentes. Enfim, a telinha aqui, a parte de localizar o cliente também está funcionando, tá? E aí, como é que funciona a mecânica dessa tela? Eu posso adicionar aqui um novo cliente, no mais, posso cadastrar ele aqui, vou colocar aqui como João, tá? Então, João, se eu tentar agora, eu não salvei, ó, não cliquei aqui em salvar o cadastro de João, do cliente João. E vou tentar aqui inserir um dependente para ele. Mas ele vai dizer o seguinte: salve os dados do cliente antes de modificar um dependente. Por que isso? Eu programei essa mensagem, tá? Para toda vez que a gente tentar inserir um dependente sem antes ter salvado o cliente, ele deve alertar. Por quê? Se a gente tentasse, se a gente pudesse salvar o dependente, e sem o cadastro do cliente estar salvo antes, a gente não teria o ID do cliente gerado lá no banco de dados, está salvo, ó, o cadastro dele está em branco aqui, ó. Tá vendo? O nome desse cliente está em branco. Ou seja, o cadastro do cliente João ainda não foi salvo na tabela de clientes, ele está só aqui na tela. Quando eu clicar aqui, é que ele vai ser salvo dentro da tabela de clientes. E quando ele é salvo dentro da tabela de clientes, aí é que ele gera um ID para esse cliente. E essa tabela de dependentes precisa desse ID para poder vincular o dependente a ele. Então, se a gente tentar inserir um novo dependente antes de salvar o cliente, ele não deixa, tá? Então, primeiro eu salvo aqui o cliente, depois eu posso inserir aqui no mais um dependente, que pode ser um Juquinha. Pronto, número de telefone. E se eu tentar salvar o dependente, tá lá, salvou bonitinho, ok? Então, essa é a mecânica de uma tela de cadastro mestre detalhe. Ele precisa que o cadastro mestre tenha sido salvo antes de você tentar inserir dados na tabela detalhes, que é a tabela de dependência. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai criar o banco de dados para essa tela e depois a gente vai para o Delphi para criar a tela em si. Vou fechar aqui e a gente vai abrir o Access. Vamos criar nosso banco de dados no Access. Fechar. Bem, só revisando aí a parte de criação do banco de dados no Access, a gente vai, né, selecionar a opção padrão aqui, banco de dados em branco, cuidado para não confundir com o banco de dados da web em branco. Banco de dados em branco. Vamos aqui na pastinha para escolher o local de salvar esse banco de dados. Vamos colocar na área de trabalho. Vou criar uma pasta. Vou chamar aqui cadastro mestre detalhe. Vai ser o nome da nossa pasta. Confirmar. Dentro dela, vou colocar o nome do arquivo, vamos chamar de loja.
o nome do banco de dados e o tipo do banco de dados, lembra de colocar no formato 2002-2003. Senão o Delphi não consegue enxergar esse banco de dados. Ok. E por fim, criar, né? Clicar em criar. Beleza. Ele já cria uma tabela inicial, a gente não quer essa tabela. Vamos fechar essa tabela aqui embaixo. E agora vamos criar a tabela de clientes primeiro. Menu criar lá em cima, opção tabela. E aí ele vai criar uma tabela. Ela está aqui no formato de exibição de dados. A gente vai entrar aqui ó, no lápis, que é o formato do modo design. Tá? Vê, se a gente clicar aqui a gente pensa que esse lápis é o modo design. Mas se você clicar na setinha, você vai ver. Ó. É o modo de exibição de dados. Né? A gente pensa que esse aqui é o modo de exibição de dados. Mas se você clicar na seta, você vai ver que o modo de exibição folha de dados é esse modo aqui. E o modo design aqui é o do lápis. Tá? Ele fica como um atalho aqui em cima. Então vamos lá. Clicar no lápis, modo de design. Ele pede o nome para a tabela. Vamos chamar de clientes. Dá OK. Beleza. Quais são os campos da tabela clientes? Primeiro, o ID, né, que já está aí. ID. Em seguida, o campo nome, do tipo texto, com 80 caracteres. Depois, endereço, sem o cedilha, né? Endereço, do tipo texto também, com 100 caracteres. Depois, o bairro, texto também, com 30 caracteres. A cidade, também texto com 30. E por último, o estado, o F, que do tipo texto vai ficar do tipo texto com 2 caracteres apenas, que a gente só vai guardar a sigla desse estado, tá? Por exemplo, PE, Pernambuco. Beleza, terminei os campos e seus tipos com seus devidos tamanhos, é só clicar em salvar a tabela lá em cima. Ok. Posso fechar essa tabela, não vamos mais precisar dela. E agora a gente vai criar a outra tabela de dependentes. Vamos lá em cima, criar tabela e modo design aqui no lápis. Nome da tabela, dependentes. Ok. Primeiro campo da tabela vai ser o ID, né? De praxe. E em seguida a gente vai fazer o ID do cliente. Como assim o ID do cliente? Esse campo é onde vai estar vinculado, tá? Vai guardar o código, o ID do cliente ao qual esse dependente vai pertencer. Okay? Então, esse campo aqui vai ser chamado de chave estrangeira da tabela dependente. Okay? Esse campo vai referenciar, vai se vincular ao ID, o campo ID da tabela cliente. Beleza? Então, toda chave estrangeira vai ser sempre do tipo número, por padrão. E aqui embaixo ele já deixa como inteiro longo, tudo certo. Não precisa mexer em nada. Depois, o nome desse dependente, que é do tipo texto, 80 caracteres. E o telefone do dependente. Vamos colocar com 16 caracteres, que é suficiente para guardar um telefone. Ok. Então, finalizado aí essa tabela. Só salvar os dados novamente, salva a tabela. E podemos fechar essa tabela, ela está pronta. Agora a gente já tem as duas tabelas criadas. O detalhe final para a gente encerrar esse banco de dados é a gente fazer o relacionamento entre essas duas tabelas, tá? O vínculo dessas duas tabelas. Onde é que a gente faz isso? Lá no menu Ferramentas, lá em cima, Ferramentas de banco de dados, na opção de Relações. E aí ele vai abrir para mim as duas tabelas que existem. Eu vou clicar em uma, adicionar, e na dependentes também, adicionar. Pronto, adicionei as duas, posso fechar essa telinha. Tá aí as duas tabelas. O que a gente precisa fazer, como a gente já viu em outras aulas, é pegar esse campo do ID do cliente e arrastar até aqui o clientes ID. Vou pegar, clicar e arrastar e soltar sobre o campo ID da tabela clientes. E aí ele abre essa janela. Nessa janela você vai conferir se tem aqui a tabela clientes, o campo ID, está se relacionando com a tabela dependentes no campo ID cliente. Confirma se está assim. Se tiver tudo certo,
marca a caixinha de impor integridade referencial, né? Marca as 3. Para quê? Para que se a gente alterar alguma coisa na tabela de clientes, aquela alteração seja feita também na tabela de dependentes. Se a gente excluir um cliente, ele vai excluir também os dependentes daquele cliente, ok? Então, tá aí marcado as 3 caixinhas, é só clicar em criar. Feito. Agora é só salvar lá em cima e está finalizado o banco de dados. A gente pode fechar o Access e ir agora para o Delphi para a gente criar a tela de cadastro. Então, vou fechar aqui o meu Access. E agora a gente vai abrir o Delphi para fazer a parte visual dessa tela. Então, vamos lá. Vou abrir o Delphi aqui. Delphi 7. Lembra sempre de executar o Delphi 7 como administrador, tá? Tem um detalhe que às vezes a gente esquece. Sim. Então, o primeiro passo que a gente sempre fazia era salvar o projeto, né? Então, vamos logo salvar o projeto aqui, ó. Lembra tem 2 botões, o botão Save e o botão Save All. Vai ser na opção Save All, porque ele salva todo o projeto. E o botão Save salva apenas a tela atual, tá? Então, Save All. Vamos colocar aqui na área de trabalho, na nossa pasta Cadastro Mestre Detalhe. O nome para essa tela inicial, vamos chamar ela de UN principal, como a gente estava habituado. Salvar. E agora ele vai pedir o nome do projeto. E vamos digitar aí o nome para esse projeto. Vamos chamar ele de aula cadastro. Beleza. Salvou. Está salvo o nosso projeto lá, aula cadastro, já está lá em cima. E vamos começar a construir a tela. Próximo passo vai ser a gente configurar o banco de dados, o acesso ao banco de dados aqui nessa tela. Então, vamos começar pela paleta aqui em cima, ADO, para configurar a conexão com o banco de dados. Paleta ADO, primeiro componente aqui, chamado de ADO Connection, adicionar um desse. Precisamos de um componente também ADO Table, para se conectar. Esse componente ADO Connection se conecta ao arquivo do banco de dados. O próximo componente aqui, o ADO Table, ele se conecta a uma tabela dentro do banco de dados. No caso, a gente tem 2 tabelas que vai envolver essa tela. A tabela de clientes e colocar mais outro para a tabela de dependentes. Tá? Então, como esse cadastro envolve 2 tabelas, a gente vai precisar de 2 componentes da ADO Table. Tá? Diferente de outras vezes que a gente fazia envolvendo somente um componente ADO Table, que era só uma tela de cadastro simples, com uma tabela só. Por último aqui, os componentes na paleta Data Access. O primeiro componente aqui chamado Data Source. Vai ser um para cada tabela também. Beleza? Então, vai ficar assim, os componentes. E agora a gente vai configurar cada um desses componentes. Vamos lá. O ADO Connection primeiro, que é a conexão com o arquivo do banco de dados, né? Vamos mudar a propriedade name dele. Vamos chamar ele de conexão, como a gente sempre faz. Conexão sem o tio, tá? Sem o acento. Conexão. Depois, o login prompt já pode colocar como false. Em seguida, connection string. Clica na reticências. Depois no botão build. Em seguida, escolhe a primeira opção, né? Microsoft Jet. Avança. E aqui agora a gente vai escolher o arquivo do banco de dados. Vamos lá. E já está na minha pastinha ali, mas eu vou lá na área de trabalho, né? Cadastro mestre de detalhes, só para reforçar. E o arquivo loja. Abrir. Beleza. Por fim, a gente testa a conexão. Teste de conexão concluído com êxito. Ok. E aí é só dar ok agora. Ok. Ok. Está feito essa configuração do connection string. Por último, a propriedade connected vai para true, para ativar essa conexão com o banco de dados. Então agora a conexão está configurada e está ativa. Beleza. Para o próximo componente agora,
o ADO Table. Vamos começar pelo name dela. Vamos chamar de clientes, que vai se conectar à tabela de clientes, né? Então vamos chamar ela de clientes, para manter aí o padrão. Depois, a propriedade connection vai escolher o componente de conexão que a gente acabou de configurar, né? Conexão. Depois, propriedade table name, e aqui vai aparecer as duas tabelas que a gente tem lá dentro do banco de dados. Então a gente vai escolher a tabela de clientes, vai se conectar a ela. E por fim, a propriedade lá em cima, active, para a gente ativar essa tabela. Então ela vai ficar como true. Se entrou true aqui no active, significa que está tudo certo, a tabela foi conectada à tabela de clientes lá do banco de dados. Aqui agora o componente data source dessa tabela, vamos chamar ele de DS, abreviação de data source, DS clientes. Tá? E a propriedade dataset vai apontar para o componente clientes, né, que a gente acabou de configurar. Feito. Então, finalizado esses dois componentes aqui. Agora vamos configurar a outra ADO Table, que vai agora se conectar à tabela de dependentes. Aqui a gente tem uma coisinha extra para fazer, porque além de configurar ela para se conectar lá com a tabela de dependentes do banco de dados, a gente vai ter que vincular ela à tabela de clientes. A gente vai ter que fazer uma ligação entre esses dois componentes. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Do começo, propriedade name, né? Claro, vamos chamar ela de dependentes. Em seguida, propriedade connection. Escolhe lá a conexão que a gente configurou. Depois, table name, certo? E a gente vai conectar ela à tabela de dependentes. Agora, a gente vai fazer o vínculo desses dois componentes. Um vai ficar vinculado ao outro. Como assim? A gente vai aqui nessa propriedade, tá? Ainda está no componente aqui de dependentes, na tabela de dependentes. A gente vai escolher o master source dele, ou seja, qual é o componente mestre que ele vai se conectar. Ou seja, a gente vai se conectar ao DS clientes, tá? Então a gente fez o quê? Conectou esse componente a esse aqui. Ele está um vínculo daqui para cá e esse componente se conecta à tabela de clientes, tá? Então, esse componente agora está conectado a esse através da propriedade master source. E depois a gente tem que botar aqui o master fields. E a gente vai clicar na reticências para quê? Para que agora ele vai listar os campos da tabela dependentes e os campos da tabela master, tá? Aqui, ó, detail fields significa campos detalhe e aqui master fields significa campos mestre, tá? Da tabela mestre. Então, a gente vai vincular o campo ID do cliente da tabela detalhes, né, que é de dependentes, ao ID da tabela mestre, que é a tabela de clientes. Então, o ID do dependente, o ID cliente aqui, da tabela dependente, ao ID da tabela mestre, que é a tabela de clientes. É só marcar os dois aqui e clicar no botão ADD. E ele já faz aqui o vínculo. Está dizendo aqui, joined fields, significa os campos unidos. Ou seja, esses dois campos agora eles estão unidos, eles estão vinculados um ao outro. É só dar OK. E está feito o vínculo de uma tabela com a outra. E agora, para finalizar, é só botar o active como true. Active true e tudo certo. Finalizamos a configuração com o banco de dados. Todos os componentes estão devidamente linkados. Desculpa, não, faltou esse último componente aqui, né? Então vamos lá. O DS dependentes, vamos chamar ele DS dependentes, faltou ele. E o dataset dele vai vincular ao dependentes, né? Beleza, agora sim finalizou. Tudo finalizado, lembra de salvar para não perder o trabalho até agora. E está feita essa primeira parte. A partir de agora a gente pode fazer a montagem da tela, o visual dessa tela. Eu vou só reorganizar aqui, tirar da frente aqui para a gente poder começar a montagem aqui em cima. Então, vamos começar pegando os componentes lá da paleta Data Controls, né?
paleta Data Controls é onde a gente encontra os componentes de acesso a dados, ou seja, os componentes de tela, botão, caixa de texto, label, enfim, todos os componentes que se vinculam a componentes da tabela, de tabelas, né, do banco de dados. Então, vamos começar colocando aqui em cima a barra de navegação, tá? A gente pode colocar o segundo componente aqui, ó, DB Navigator, que é a barra de navegação. A gente pode ajustar o tamanho, certo? E podemos tirar alguns botões que a gente não utiliza, como é o caso desse último botão aqui, que é o botão de refresh, de atualizar. A gente também não utiliza esse botão aqui, que é o botão de editar. Tá? Então a gente vai tirar esses dois botões aqui. Então vamos lá, onde é que a gente tira? Clica lá no componente e ele tem uma propriedade chamada Visible Buttons. Clica lá no mais que tem ao lado dele e aí a gente vai botar como false o último botão, que é o refresh, bota como false, e aí ele já sumiu lá com o botão refresh, e o botão edit, bota também ele como false, e ele sumiu lá com o botão edit. Tá? Então ficou só os botões de navegação, primeiro botão registro anterior, o próximo registro de clientes e o pular para o último, né? O mais e o menos, adicionar ou excluir um registro na tabela, salvar o registro ou cancelar a alteração dos dados. Caso você esteja fazendo um cadastro, clicou em mais, está preenchendo o cadastro e desistiu de salvar aquela informação, clica aqui no X e ele não salva aquela informação. Beleza, então colocamos a barra, a gente já vai logo vincular ela, tá? Então vincular o quê? A propriedade data source, tá? Vai vincular ao DS clientes, ou seja, essa barrinha vai controlar a tabela DS clientes aqui, tabela de clientes, tá? Vinculou, vamos agora aos próximos componentes. Vamos colocar as caixinhas de texto aqui, ó, DB Edit, tá? Vamos colocar uma para o nome, pode alterar o tamanho, nome, deixa eu dar uma filadinha aqui, como é que vai ser? Nome, endereço, bairro, cidade e estado. Nome, endereço, bairro, cidade e estado. Então vamos lá. Nome, endereço, o nome eu vou deixar aquele bem maior, preenchendo um tanto bom. Nome, endereço, um outro para o bairro, cidade, um agora para o cidade, e por último um para o estado. Aqui tudo bem alinhado. O estado, como é só uma sigla de duas letras, deixar ele pequenininho. Tá? Então colocamos os campos. Vou agora colocar os rótulos, os labels para esses campos. Tá? Os labels eu vou pegar lá da paleta Standard, tá? Que é um label normal, que não vai se conectar a banco de dados. Então, label normal, colocar aqui um para cada campo. Ok. E posso alterar aqui, né? Vou chamar aqui nome do cliente. Endereço. Bairro. Cidade. E o estado. Ok, coloquei os campos. Agora eu preciso vincular cada campo a o data source aqui, tá? Então vamos lá. Clica no campo e vai escolher o data source, que é o de cliente, né? E o data field, a qual campo ele vai se conectar. Esse é o campo nome, então conecta-se ao nome. Depois, vê que à medida que eu conecto ele, ele já fica em branco, tá? Ele já retira esses nomes de dentro do campo. Agora, próximo campo, data source, cliente e o campo endereço. Clientes e o bairro, campo cidade, data source clientes, no campo cidade
clientes e ao campo UF. Beleza. Conectei todos, ou seja, vinculei cada campo desse ao seu respectivo DS, aqui, né, DS clientes, e ao campo que ele vai salvar os dados. Eu posso colocar também, ó, esses labels, eu posso colocar eles em negrito, só para dar um destaquezinho a mais aqui na propriedade fonte, mais para baixo um pouquinho, fonte, aí dentro de fonte tem aqui style, eu posso abrir o style também e colocar bold, como true, para ele ficar, ó, negrito, acho que fica mais interessante. Então você pode clicar no label, segurar a tecla Shift e sair clicando nos outros, para não ter que repetir isso várias vezes, né? Selecionei todos os labels e posso vir aqui e colocar todo mundo bold como true. Já fica tudo em negrito. Salva, né? Para não esquecer aí e perder informação até agora. Beleza, então eu fiz aqui a parte do cadastro do cliente. Então tenho aqui a barra de navegação do cliente já e os dados do cliente. Agora falta a gente fazer a parte de baixo. Tem aqui minha tela de exemplo. Ó, essa parte de cima eu já fiz, falta fazer agora essa parte de baixo e aqui do lado. Então vamos lá fazer essa parte de dependentes aqui embaixo. Se vocês perceberem também, há uma pequena diferença aqui, ó. Vê que a minha barra aqui em cima, ela não tem bordas nos botões, como essa aqui tem bordas ao redor, e as bordas das minhas caixas de texto aqui, elas estão fininhas, tá só um tracinho. E aqui tá como um chanfrado que chama. Tá? Então, como é que eu coloco aqui para ficar igual a isso aqui? Seguinte maneira. Eu posso clicar no componente e onde tem aqui, ó, CTL 3D, eu posso colocar como false. Aqui ele não vai aparecer agora, mas se eu rodar, um play aqui, não apareceu aqui, esse CTL 3D ele não funciona para essa barra aqui, então tem outra propriedade que pode fazer isso para a gente. Propriedade chamada flat. Flat significa uma coisa chapada, tá? A gente pode colocar ela como true também. E aí ele deixa fininha agora as bordas, tá? E se a gente rodar, você vai ver que aqui os botões vão ficar sem borda. No caso das caixas de texto, só tem a propriedade CTL3D, que se você botar para falso, ele já fica lá a bordazinha, tá? Esse aqui, além do CTL3D, tem que colocar a propriedade flat também para falso, tá? Mas os demais campos, basta colocar, posso selecionar tudo de uma vez, tá? Com a tecla Shift também. E posso colocar o CTL3D aqui para ficar tudo como falso, para ele ficar nesse formato. Eu acho particularmente mais bonitinho assim, tá? Salva e vamos lá para a parte de baixo aqui. Fazer a parte dos dependentes. Bem, vamos lá a criar agora a parte de baixo aqui, a parte dos dependentes. Vamos lá. Vou colocar aqui um label, para a gente fazer a separação aqui. Vou colocar aqui dependentes. Vou aumentar aqui o tamanho da letra, a fonte, né? Propriedade fonte, o size dela, vou colocar aqui como 14, 16. E o style como bold, bold true, para ficar negrito. Beleza. Agora, vou colocar aqui dois componentes do tipo dbEdit, duas caixas de texto dessa, para fazer a parte de o nome e o telefone do dependente. Tá? Então, vamos lá, paleta Data Controls, lá em cima. Depois aqui um componente dbEdit. Insere um para o nome. E um componente para telefone. Beleza. Agora preciso adicionar os labels aqui em cima também, né? Vou até copiar e colar um desse aqui, ó. Clicar nele, Ctrl C, Ctrl V, ele copia e cola, e eu posso colocar aqui. E mudar somente o caption. Nome do
dependente, tá? E posso clicar nele, Ctrl C, Ctrl V novamente, para copiar e colar, e colocar aqui telefone. Ctrl C, Ctrl V, telefone. Preciso vincular esse campo à tabela de dependente, né? Ao seu devido campo. Então vamos lá, propriedade data source, dependente, né? E o campo vai ser o campo nome. Depois, o data source desse campo, dependente, e o data field para o telefone. Beleza, interliguei os dois campos à sua devida tabela. Agora, vou selecionar aqui os dois, clica no primeiro, segura Shift, clica no segundo, e vou colocar a borda dele, o CTL 3D, como falso, só para ficar a bordazinha fininha, igual aos outros aqui de cima, certo? A gente precisa também, precisamos também fazer agora a parte de baixo aqui, né? Como tem no nosso exemplo aqui, essa parte de baixo, tá? Então vamos lá colocar o dbGrid. Aqui na paleta Data Controls ainda, o primeiro componente dbGrid. Clica nele, insere aí na tela e faz o devido ajuste do tamanho. Vou deixar mais ou menos assim. Vou deixar aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho do nome, telefone, também ajustar aqui, telefone menorzinho. E aqui do lado eu vou colocar uma barrinha dessa daqui de navegação, porque no nosso exemplo a gente tem lá o mais ou menos, né, que é para operar aqui sobre a parte dos dependentes. Então vamos lá. Colocar também da paleta Data Controls o componente DB Navigator. Aqui. Clica nele e insere aqui do lado. Beleza, só que eu só preciso aqui embaixo do mais, do menos, né, o adicionar, o excluir, o salvar e o cancelar. Todos os outros botões de navegação eu posso retirar. Então, clica no componente, vamos lá na propriedade Visible Buttons, tá? O meu já está aqui aberto, se o seu tiver assim, você clica no mais, e vamos tirar o First, que é o primeiro botão, o Prior, Next e o Last. Tudo como falso, que eram as setinhas, as 4 setinhas aqui da frente. Deixa o mais e o menos, que é o Insert e o Delete, né? O Edit, que é esse aqui, o Edit, a gente pode colocar como falso também. E deixa eu salvar, deixa eu cancelar. E o último botão, que é o Refresh, também como falso. Beleza, então ficou só esses 4 botões aqui. Eu posso ajustar o tamanho deles para ficar alinhado. Ok. Tá? E preciso agora vincular ele à tabela de dependentes também, né? Fazer o vínculo dele. Vínculo dele, propriedade data source. E vincular aos dependentes. Feito. A gente pode também deixar a borda dele igual de cima, uma bordinha fininha. E para isso a gente precisa colocar a propriedade, nesse caso dessa barra de navegação, a propriedade flat como true. Ok? Ele já fica com as bordas fininhas. Vamos vincular também, faltou vincular esse componente dbGrid à tabela de dependentes também, né? Então vamos lá, clica no componente dbGrid e interliga a propriedade dele, data source. Interliga com os dependentes. Beleza, e aí ele já inclui todos os campos da tabela de dependentes. Só que eu não quero todos os campos da tabela de dependentes aparecendo aqui. Eu quero que apareça só o nome e o telefone do dependente aqui nesse dbGrid. Então eu posso retirar os outros campos. Como é que eu faço isso? Vou dar 2 cliques em cima do componente, 2 cliques, ele abre essa janelinha. Nessa janela eu clico nesse botão aqui colorido, que é o botão ADD All Fields, que significa o quê? Adicionar todos os campos. Clico, ele adiciona aqui todos os campos, e eu vou excluir o ID cliente, e só vou deixar nome e telefone. Percebam que o campo nome, ó, ele está muito largo aqui, que ele está passando aqui para o lado.
eu preciso diminuir a largura desse campo nome para que apareça também o telefone aqui. Então, eu clico no nome aqui e vou lá na propriedade, qual? Width. Ela está com 484 de largura, eu vou colocar com 200. Ó, 200, ficou até pequeno. Depois que ele tiver menorzinho, eu posso simplesmente aqui, ó, puxar no meio aqui dos dois campos, puxar e alterar o tamanho. Telefone, vou aumentar um pouquinho aqui. É importante deixar esse espaço no final, tá? Uma sobra aqui, porque quando tiver uma lista grande de dependentes cadastrados, ele vai colocar aqui do lado a barra de rolagem. Então é importante que tenha um espaço para caber a barra de rolagem aqui, tá bom? Senão, a barra de rolagem iria passar por cima do campo telefone. E aí ia ter que ter uma barra de rolagem horizontal também e fica feio. É melhor um espaço para colocar a barra de rolagem na vertical e ela caber aqui. Ok, então vê só. A gente tem aqui o campo nome e telefone. Eu queria modificar esse título aqui, ó. Nome, deixar maiúsculo. Nome e telefone, deixar maiúsculo e negrito. Como é que eu faço isso? Posso dar 2 cliques novamente para voltar àquela telinha. Clico no campo nome. E aqui, ó, nas propriedades, eu tenho a propriedade chamada Title. Se o seu tiver assim no mais, estiver fechado, você clica para abrir. Muda o caption dele. Digita nome maiúsculo. Ó, ele já vai ficar aqui nome maiúsculo. E coloca a fonte aqui embaixo com style bold true para ficar negrito. Mesma coisa aqui para o telefone. Clica no telefone, vai lá na propriedade title, dentro dela tem o caption, bota o nome telefone maiúsculo, depois o fonte style bold, bold true, que é para ficar negrito. Beleza, feito isso, a gente pode fechar essa telinha e está finalizado esse componente aqui, tá ok? Tem a barrinha aqui, o componente bonitinho e os campos, todo mundo vinculado. Tá? A propriedade data source de todos eles estão vinculados, né? Ao dependentes. Esse também, o data source está no dependentes. E esses aqui também, cada um vinculado ao dependente, o campo nome. E esse aqui vinculado ao data source dependente no campo telefone. Tudo certo aqui na parte de baixo. Vamos salvar para não perder o trabalho até agora. E agora falta fazer a lateral aqui da tela, que é a listagem dos cadastros de clientes que existem. Então vamos lá, eu vou tirar esses componentes aqui, ó, vou arrastar eles aqui para baixo, para sair do meio aqui, e vou colocar outro componente desse dbgrid aqui do lado. Então vamos lá, paleta Data Controls, o dbgrid, insere aí na tela e faz o devido ajuste de tamanho. Colocar assim, puxar aqui até o final. A janela eu posso diminuir também, beleza? A parte de baixo aqui da tela também dá uma ajustada. Ok. Aqui em cima eu posso baixar um pouquinho. Para quê? A gente vai colocar aqui a caixinha de busca, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui em cima um campo de texto simples da tabela standard. É uma caixa de texto simples que vai servir para a gente fazer a busca de cliente, né? Aumenta aí a largura. Tá? E um label aqui também, um label simples da paleta standard. Um label. E vamos colocar o caption desse label de localizar cliente. Localizar cliente. Opa. Beleza, localizar cliente. Colocar ele negrito também. Propriedade fonte. Dentro o style e depois bold. Bold como true, ele fica negrito. A caixa de texto, é bom a gente retirar esse text aqui, né? A propriedade text e deixar em branco da caixa de texto. Propriedade text, deixa em branco. Beleza. E aqui, ó, a borda dessa caixa de texto também seria interessante colocar igual a essa, do tipo flat, né? Ou seja, a propriedade CTL 3D colocar como falso. Colocou o CTL 3D como falso, ele fica lá a borda fininha no campo. Beleza.
salvar aqui essa parte. Agora falta vincular esse componente à tabela de clientes, para que ele exiba a listagem dos clientes cadastrados. Então é só clicar nele e ir na propriedade Data Source e vincular aos clientes. Beleza? Só que aí ele vai fazer também colocar todos os campos da tabela clientes, o ID, o nome, endereço, bairro, cidade, estado. Eu só quero que ele apareça aqui somente o nome do cliente, tá? É só o que me interessa aparecer aqui é o nome do cliente. Como é que eu faço? Mesma coisa que a gente fez nesse aqui de baixo. Dá 2 cliques nele e aí abre a janelinha. O botão colorido, ADD All Fields, ele traz para a gente todos os campos da tabela e você apaga todos que não quiser. Clica no campo aqui em cima, Delete, e deixa somente o campo nome. Vê que o campo nome está muito largo, ele está passando aqui para o lado. Então a gente clica no nome e vai na propriedade lá embaixo, Width, e coloca como 200. Beleza, 200 está um tamanho bom. Também a gente pode colocar aqui o título maior, né? O título maiúsculo e negrito. Qual a propriedade? Tem uma propriedade chamada aqui Title. Dentro de Title tem o Caption. Vou colocar aqui nome maiúsculo. E o Style, dentro da propriedade Fonte Style, tem o Bold. Coloca Bold True para negrito. Agora ficou ali mais arrumadinho. Então posso fechar essa tela. Aqui tem um espaço para a barra de rolagem aparecer, tá? Então, o visual dessa tela, salvar aqui, o visual dessa tela está pronto. Vamos testar. Deixa eu só alterar aqui esse título da tela, ó. Colocar aqui no caption do formulário, clica nele. No caption do formulário, colocar cadastro de clientes, tá? Para ficar bonitinho aqui em cima. Salvou. Agora vamos rodar para testar o funcionamento da tela. Clicar aqui no play. Está funcionando. Eu já tinha feito uns cadastros aqui na tabela anteriormente, certo? Se eu clicar aqui no mais, está funcionando. Clicar no mais, está funcionando. Eu posso cadastrar, certo? Um cliente. Se eu salvar, está bonitinho. Agora, veja só. Deixa eu excluir esses meus clientes aqui. Vê só. Se eu clicar para cadastrar um novo cliente, se eu cadastrar aqui Augusto, por exemplo. Se eu tentar cadastrar um dependente antes de salvar o cliente Augusto, ele vai acontecer uma coisa. Ó. Se eu clicar em mais aqui, adicionar, ele permite que eu cadastrar João aqui como dependente, tá? Um telefone para ele. A gente também precisa adicionar aqui depois, a gente vai adicionar a máscara aqui já para ficar com os parentes no lugar, o traço do telefone. Tá, mas vê só, se eu cadastrar aqui João, telefone de João, como dependente aqui, e se eu salvar, o que é que vai acontecer? Ele vai sumir. Por quê? Eu ainda não salvei o cliente Augusto. Não cliquei aqui em salvar ainda. Ó. De forma que esse cliente ele só está aparecendo aqui na tela. Ele não foi enviado ainda para a tabela lá no banco de dados. Ele só existe aqui na tela. Quando eu clicar em salvar, é que ele vai pegar esses dados da tela e guardar dentro da tabela. E quando ele guarda dentro da tabela, ele gera o ID desse cliente. Tá? Então, enquanto ele está aqui, que ainda não foi salvo a primeira vez, ele não tem ID. Então, eu cadastrei um dependente em um cliente que não tem ID ainda. De forma que esse dependente, vamos ver como é que ficou lá no banco de dados? Eu cadastrei um dependente aqui. Ó, vou abrir o banco de dados aqui, na minha tela, o banco de dados loja. E vamos ver na tabela de clientes, não tem nenhum cliente ainda. Por quê? Eu não cliquei em salvar ainda Augusto. Então, ele ainda não salvou aqui na tabela. E na tabela de dependentes, eu já tinha colocado o dependente João. Esse Severino estava de outro teste que eu fiz anteriormente. O cliente João, ele foi salvo, porque eu cliquei lá em salvar.
tá? Só que ele não vinculou ao ID de nenhum cliente, porque não existe nenhum cliente ainda cadastrado, tá? E como é que a gente faz para corrigir isso? Deixa eu fechar o banco de dados aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Agora, se eu clicar em salvar o cliente, cliquei em salvar o cliente, ele salvou, agora sim ele enviou para o banco de dados. Vamos lá, verificar, ó, clientes. Agora sim ele salvou Augusto e gerou um ID para ele, certo? Agora, se eu tentar vincular um dependente, colocar aqui César como dependente de Augusto. Telefone. Quando eu salvar agora, Augusto já possui um ID, ele já foi salvo. Então ele já tem um ID. Agora sim, quando eu salvar, ele fica aqui, ó, cadastrado direitinho. Vamos ver no banco a tabela de dependentes. Agora tem lá César vinculado. César está vinculado ao ID do cliente 4. Quem é o ID do cliente 4? Augusto. Então, está funcionando agora. César está vinculado a Augusto. Porque antes de adicionar um dependente, eu salvei o cliente principal, tá? E aí ele gerou um ID para esse cliente e agora todo dependente que eu cadastrar aqui fica vinculado ao ID desse cliente, certo? E como é que eu faço então? Agora a gente vai partir para a parte de fazer o código para que, se eu estiver cadastrando aqui um novo cliente, se eu tentar adicionar lá um novo cliente, Gustavo, e eu vou criar um código agora para que, se eu tentar inserir aqui um novo dependente antes de salvar o cliente principal, ele vai me alertar com aquela mensagem: salve o cliente, os dados do cliente primeiro. Ou seja, salve os dados do cliente antes de tentar inserir um dependente, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse código para que, ao clicar no botão de mais, ao tentar inserir um dependente, ele verifique se já foi salvo o dado do cliente antes, tá bom? Vamos lá. Tá funcionando? O áudio tá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos gravar aqui. Beleza, vamos fazer a parte agora do código para que ele faça a verificação aqui ao inserir um registro de dependente. Como é que a gente faz isso? Vê só. A gente vai pegar aqui a tabela. Desculpa. A gente vai pegar aqui a tabela de dependente, certo? Que a gente vai mexer aqui, né? Ao inserir um dependente, tá? Então a gente vai pegar aqui a tabela de dependentes e a gente vai mexer no evento dessa tabela, tá? A gente tem um evento aí chamado after insert. After significa após, insert significa inserir. O que significa isso? Esse evento after insert, ele é disparado toda vez que você clicar no botão mais, que é o botão de inserir. Então, se você clica no botão mais, após o clique do botão mais, ele dispara esse evento after insert. Significa após inserir, tá? Então, a gente vai pegar esse evento aqui, ver se está clicado na tabela de dependente, tá? Então, tabela dependente no evento After Insert, a gente dá 2 cliques aqui na parte branca, 2 cliques, e ele gera o código para a gente aqui, da tabela dependentes no evento After Insert. E qual é o código que a gente vai colocar aí para que a gente possa fazer uma verificação se os dados do cliente já foram salvos, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um if, tá? Se a tabela de clientes ponto state, certo? Eu estou verificando o que aqui? Se aí tem a tabela clientes, né? Que é essa outra tabela aqui, que é desses dados, tá? Então, se a tabela de clientes estiver num estado, state significa estado, se a tabela de clientes ponto state, o estado dela estiver nesse estado aqui, ds insert,
tá? Isso aqui, toda tabela tem uma propriedade chamada state, que é o estado dessa tabela. Toda tabela pode ter alguns estados. Ou ela está no estado de insert, que é que você ainda está inserindo os dados, ou ela está num estado de que já foi salvo os dados, ou ela está num estado de que você está navegando entre elas, está passando entre os registros. Enfim, ela tem vários estados. Depois a gente vai estudar mais sobre isso. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é fazer essa verificação. Se a tabela clientes está num estado, ou seja, o estado dessa tabela está nesse estado insert. Se ele estiver no estado de insert, significa que a pessoa ainda está inserindo os dados e não salvou, tá? Então, se a tabela cliente estiver no estado de insert, ainda não tiver salvo os dados, então, aí eu vou colocar aqui o begin e o end desse if, tá? If, se o estado da tabela cliente estiver no estado ds insert, ou seja, no estado de inserção de dados, ainda não foi salvo, ele vai fazer o que eu colocar aqui nesse begin end. Então, eu vou pedir para ele exibir a mensagem show message, salve os dados do cliente antes de inserir um dependente. Eu quero que ele exiba essa mensagem para mim. Então, caso a tabela de clientes, ou seja, a gente está recapitulando aqui. A gente está na tabela de dependentes no evento after insert, que é o evento que é disparado toda vez que a pessoa clica no botão de mais, tá? Para inserir um novo dependente. Então, ao clicar no botão de mais, ele vai fazer essa verificação. Se a tabela de clientes, que é a tabela mestre aqui em cima, né? A tabela de clientes, se a tabela de clientes estiver num estado de insert, ou seja, significa que a pessoa está inserindo os dados ainda e não salvou. Se tiver nesse estado, então ele vai exibir essa mensagem. Salve os dados do cliente antes de inserir um dependente. Beleza. E o end aqui do begin, tá? Esse end é desse begin aqui do procedimento e o end com ponto final é o end geral do sistema. Salvar aqui, certo? Então a gente precisa fazer esse código tanto no evento after insert, a gente também vai precisar repetir esse código. Eu vou selecionar ele, código do if, Ctrl C para copiar, tá? Além do after insert, a gente também vai precisar inserir esse mesmo evento, esse mesmo código no evento after edit. Então vamos fazer o mesmo processo aqui, ó, after edit da tabela dependente, né? Dá 2 cliques e cola o mesmo código. Por quê? Então vai ficar com os dois códigos aí, no evento after insert e after edit. A lógica desse evento after insert e after edit é parecida, tá? Significa que aqui ele vai verificar se está nesse estado depois de clicar no insert ou depois de clicar no edit. Ou depois de clicar no edit. A gente não tem o botão edit aqui. Significa o quê? Quando a gente clicar no mais, ele vai disparar o evento do insert. E se a gente tentar digitar direto nessas caixinhas, significa que a gente está editando um dependente. Então, tanto editando quanto clicando no insert, a gente precisa fazer essa verificação e dar a mensagem, tá? Ele só pode digitar os dados do dependente caso o insert aqui de cima já tenha sido salvo, tá? O cliente já tenha sido salvo. Beleza, então coloquei nos dois, no after insert e no after edit, tá? O mesmo código. Detalhe, eu preciso exibir a mensagem, tá? Só que antes da mensagem eu preciso fazer o seguinte, ó. Pegar a tabela dependentes e chamar o método, ou seja, chamar a função cancel, que significa cancel, cancelar, tá? Ou seja, se o cliente, o estado dele tiver insert, ou seja, tiver inserindo os dados ainda e não salvou, ele vai cancelar a ação de ter clicado no botão de mais aqui, certo?
ele cancela a ação de ter clicado no botão de mais e exibe a mensagem em seguida. A mesma coisa aqui no outro. Repetir aqui, dependentes.cancel. Cancelar, tá? Beleza. Então aqui, esses foram os dois códigos que a gente precisa fazer na tabela de dependentes, tá? Então na tabela de dependentes, recapitulando, a gente pegou o evento afterEdit e o afterInsert e colocou o mesmo código nos dois, tá? O mesmo código nos dois. Que o código simplesmente verifica se o estado da tabela de clientes está no modo insert. Se tiver no modo insert, significa que a pessoa ainda não salvou. E se a pessoa não salvou, ele cancela o clique no botão mais do dependente, né? E exibe a mensagem para salvar primeiro os dados do dependente. Acho que vocês entenderam essa parte. Se vocês não entenderam, vocês podem entrar em contato comigo e para a gente tirar dúvidas aí eu explicar melhor essa parte. Mas eu acho que vocês entenderam. Beleza, então o código para gerenciar essa parte aqui está feita. Só falta para finalizar a tela toda a gente fazer o código aqui da busca, né? De localizar o cliente aqui, que a gente não fez isso ainda. Então, a gente vai fazer esse código aqui, que é bem simples. A gente vai clicar na caixinha de texto. Na verdade, a gente pode dar 2 cliques nela, tá? 2 cliques. A gente não mudou o name dessa caixinha. Vê, quando eu passo o mouse em cima, ele aparece lá, Edit 1. Então, o nome dessa caixinha, o name, está como Edit 1. Vamos deixar aí esse nome mesmo, Edit 1. Então, vamos lá. 2 cliques na caixinha Edit 1 e ele abre o evento Change, o Edit 1 Change, que significa o evento ao mudar o texto da caixinha, ou seja, ao digitar qualquer coisa dentro da caixinha. Então, a gente vai fazer uma busca na tabela de clientes, né? Então, a gente vai pegar clientes, a tabela clientes, e ponto o comando locate. Locate significa localizar, né? Então, locate, localizar o quê? Localizar pelo campo nome da tabela, tá? A gente vai localizar pelo campo nome na tabela clientes, localizar quem? O que a pessoa digitou na caixinha edit1.text. Isso aqui é um 1, tá? Número 1. Edit1.text. Ele vai pegar o que a pessoa digitou na caixinha edit1.text e vai localizar no campo nome da tabela. Vai procurar pelo nome o que a pessoa digitar na caixinha edit1 e precisa adicionar esse outro parâmetro aqui, LO, que é a abreviação de locate, LO, partial key, e fecha colchete. E no final da linha, fecha ponto e vírgula. O que é que esse terceiro parâmetro aqui diz? Partial key significa que ele vai LO, locate partial key, localize parte da chave, ou seja, se a pessoa digitar parte do nome, ele vai achar por parte do nome. Ele vai achar um cliente que tem aquela parte do nome somente. Ele não espera a pessoa digitar o nome completo para achar o nome, o cliente pelo nome completo. Se a pessoa digitar parte do nome, ele já encontra o cliente, tá bom? Então, a tabela cliente tem o comando locate, que é localizar. Localizar, aí abre parênteses. Localizar por qual campo? Pelo ID, pelo nome, pelo endereço. Então, a gente vai localizar pelo nome. Aí, vírgula, localizar pelo nome o quê? Localizar o que a pessoa digitou dentro da caixinha edit1.text. O texto da caixinha edit1, né? E vírgula de novo, e localizar parte do nome, tá? A gente não, ele vai localizar parte do nome, não vai esperar coincidir o nome completo para poder achar. Se uma parte do nome coincidir com o nome do cliente, ele já encontra aquele cliente. E aí fecha o parêntese que a gente abriu aqui e ponto e vírgula para fechar. Comando locate, está feito. Vamos lá, F12 para voltar para a tela. E creio que esteja pronto essa tela completa aí. Vou rodar aqui o exemplo para a gente confirmar. Vou cadastrar um novo cliente. Vamos colocar aqui César. Opa, César. Vou colocar aqui Rua de Cima. Número 10, bairro Centro, Surubim, Pé. Salvar aqui.
Tá lá os dois cadastros de Augusto e de César. Se eu clicar na busca e apertar A, por parte do nome, né? Ele já acha Augusto. Se eu botar C, ele já encontra César. Então, tá funcionando aqui essa busca. O cliente Augusto tem um dependente lá cadastrado, o cliente César não tem nenhum dependente, está filtrando direitinho. Então, está concluído essa tela de cadastro mestre detalhes, tá? Foram várias etapas, mas aí como a aula está gravada em vídeo, você faz a primeira etapa, faz o banco de dados, dá pausa no vídeo, vai lá no seu computador, faz o exemplo, vai seguindo passo a passo, dando pausa no vídeo e creio que vocês conseguem replicar essa tela tranquilo aí no computador de vocês, tá? Quem tiver dificuldades, eu estou à disposição para vocês entrarem em contato comigo e a gente vai explicando individualmente, certo? Faltou uma coisa para deixar essa tela afinadinha, que era a máscara aqui do telefone, né? Eu vou fazer isso também logo. Vou fechar aqui, ó, colocar aqui já para ele ficar aparecendo os parênteses e o traço do telefone automaticamente. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é o campo telefone da tabela dependente, né? Então a gente vai clicar aqui na tabela dependente, 2 cliques, e ele vai abrir essa janelinha. E eu vou na parte branca, clicar com o botão direito e na opção ADD All Fields, certo? E ele adiciona todos os campos. Eu vou clicar no telefone, que é onde eu quero colocar essa máscara, tá? Para ficar lá a máscara no campo. Clicar no telefone e venho aqui nas propriedades e vou procurar a propriedade Edit Mask, que é para editar a máscara, tá? Clico na reticências e vou digitar aqui a máscara no estilo que eu quero, ou seja, vai abrir parêntese, o símbolo de hashtag significa que vai ser digitado um número nesse local, tá? Então, vem o DDD, 2 números, fecha o parêntese, dá um espaço em branco, vem outro número, vou colocar ponto, que é o 9, né? 9, ponto. Aí vem 4 números, 2, 3, 4, um traço e depois mais 4 números, certo? Então essa máscara vai aparecer lá no campo desse jeito aqui. Se a gente testar, a gente vai ver que ele tenta digitar a letra, não entra, só entra números, ok? Então, clica, fez aqui a máscara, tá do jeito que você quer, testou aqui embaixo para ver se está o comportamento do jeito que você quer e dá ok. Essa parte de máscara a gente já teve uma aula em sala de aula quanto a isso, né? Mas beleza, só para revisar aí, dá ok e pode fechar essa janelinha daí. Tá feito lá, ó, o campo tá com a máscara lá. Salvar e vamos testar. Se eu tentar adicionar um novo dependente aqui, vou colocar aqui Mariquinha e o telefone 81999995555. Beleza, já tá lá com a máscara direitinho. Quando eu salvar, foi bonitinho lá. Mariquinha e o telefone, perfeito. Creio que agora finalizamos o nosso exemplo. Espero que todo mundo tenha entendido, tá? E se alguém ficou com dúvida, é só entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? Então, vou encerrar aqui essa gravação e a gente vai adiantando essas aulas depois. Eu vou gravar a continuação dessas aulas, tá? E a gente vai ver se funciona, se a mecânica é boa para todo mundo. Se eu expliquei por acaso, se eu expliquei muito rápido, vocês depois me dão um feedback. Diga se eu expliquei muito rápido, se foi num ritmo bom. Apesar de que no vídeo você pode ir vendo o vídeo, dando pausa, voltando e dá para ir pegando no ritmo, né? Eu acho que a velocidade não foi problema. Mas vocês que vão me dizer isso, beleza? Ok, então vou fechar aqui, está concluído o nosso projeto e quero ver o resultado de vocês aí, beleza?